Este programa pode não ser adequado a todos os telespectadores. Sodoma e Gomorra, destruídas pelo céu. Mas há alguma verdade nessa história? Novas descobertas na arqueologia, astronomia e geologia revelaram indícios surpreendentes de que caiu fogo do céu na forma de um asteroide. A Bíblia, uma escritura sagrada para bilhões de pessoas, cheia de milagres e mistérios. Novas descobertas tecnológicas sugerem que alguns dos incríveis milagres são baseados em fatos reais. A ciência pode revelar a verdade por trás dos maiores mistérios da Bíblia? A Bíblia, mistérios revelados, Sodoma e Gomorra. Uma das histórias mais fascinantes dos livros do Antigo Testamento fala de duas cidades antigas localizadas na região do Mar Morto, Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que nelas reinava tal iniquidade que Deus as destruiu de forma terrível, com uma chuva de fogo e enxofre. Caiu fogo dos céus, e todo o local ficou coberto pelas cinzas incandescentes que se elevavam no ar. Eu acho que a Bíblia quer dizer que foi alguma coisa nunca vista antes. Muitos estudiosos acreditam que a descrição é, na verdade, metafórica. O fogo do céu é o símbolo mais poderoso da aniquilação pelas mãos de Deus. Mas descobertas recentes na astronomia e geologia sugerem que a história da destruição de Sodoma pode ser mais do que uma simples parábola moral. Pode ser o registro de um acontecimento histórico verdadeiro. Eu acho que temos que aceitar que a fonte provável da maioria dos mitos é algum evento factual. Pessoalmente, eu acho que a destruição de Sodoma, tal como descrita na Bíblia, ou é uma incrível peça de criatividade, ou algo baseado num evento que realmente aconteceu. Em 2008, um registro da antiga Suméria foi traduzido pela primeira vez e parece estabelecer uma relação surpreendente com a história de Sodoma. Num antigo disco de argila, um antigo astrônomo sumério registrou uma estranha visão do céu noturno. Ele indica que um objeto passa na frente das estrelas em grande velocidade. A transcrição fornece tantos dados que a velocidade e trajetória do objeto podem ser recriados, levando-nos a visualizar o fogo dos céus literalmente na forma de um asteroide. Nós concluímos pela descrição do disco que o asteroide tinha mais de 1 quilômetro de diâmetro. Se a informação do disco estiver correta, o impacto do asteroide, ao se chocar com a Terra, pode ter sido devastador, 100 vezes mais poderoso que a maior arma nuclear do mundo. A bola de fogo deve ter sido impressionante, deixando um rastro de centenas de quilômetros. Os fragmentos incandescentes devem ter se espalhado por centenas de quilômetros. Uma enorme cortina de fumaça se espalhou sobre o levante e o norte do Egito, Sinai e toda a região. Ou seja, fogo e enxofre caíram mesmo do céu na região onde, segundo a Bíblia, isso aconteceu. Este antigo artefato sumério poderia fornecer dados astronômicos que provem a história bíblica de Sodoma? Para investigar esta passagem, precisamos começar pela história propriamente dita, como descrita no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O capítulo 18 do Gênesis conta a história de um homem justo chamado Ló, que mudou com sua família para a grande cidade de Sodoma.
Ainda no livro do Gênesis, a cidade da Idade do Bronze, conhecida como Sodoma, é tão iníqua que Deus decide que precisa ser destruída. Segundo a Bíblia, a ira de Deus também se estende a todas as cidades ao redor: Gomorra, Adma, Zeboim e Zoar. Entretanto, Deus decide poupar Ló, se possível. Deus envia 2 anjos disfarçados de homens para visitar Ló em Sodoma e a adverti-lo da destruição iminente. Os anjos insistem com Ló para que ele vá embora. Que pegue sua mulher e suas 2 filhas e saia da cidade, porque Deus vai destruí-la. Eles mandam Ló fugir para as montanhas, para uma das cidades da planície que será poupada, a pequena cidade de Zoar. Os anjos dão uma última ordem: que eles não se virem para olhar a destruição. Ló e sua família abandonam Sodoma assim que amanhece, segundo o livro do Gênesis. A Bíblia diz que quando o sol estava nascendo, fez o Senhor cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre de fogo, e se elevavam da terra cinzas inflamadas como fumo que sai de uma fornalha, e assim Deus destruiu toda a região. A Bíblia diz que Ló e sua família procuraram refúgio numa caverna nas montanhas, nos arredores de Zoar. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, eles acreditavam que eram as últimas pessoas no planeta. É uma visão pós-apocalíptica da antiguidade, e aí a história termina. Mas há um detalhe intrigante. Enquanto estão fugindo, a esposa de Ló desobedece à ordem dos anjos. A Bíblia diz que ela olha para trás e é transformada numa estátua de sal. É um detalhe estranho, e segundo alguns estudiosos, é a chave para toda a história de Ló e Sodoma. Segundo a Bíblia, Sodoma está imersa em pecado. A Bíblia não diz precisamente qual é o pecado de Sodoma, só que era um lugar pecaminoso. Mas há indícios intrigantes. Em Gênesis 18 e 19, está escrito que anjos disfarçados de homens visitam Ló. E enquanto estão na casa dele, homens de Sodoma querem manter relações sexuais com eles. Isso significa que o pecado de Sodoma era a homossexualidade? Para as gerações seguintes, sim. Tanto que qualquer ato sexual fora dos padrões passou a ser chamado de sodomia. A Bíblia diz que 2 cidades, Sodoma e Gomorra, eram locais de grande pecado e que Deus as destruiu com fogo vindo dos céus, varrendo-as do mapa.
Por milhares de anos, a história dessas cidades só era encontrada nas páginas da Bíblia. Mas em 1894, uma expedição arqueológica encontrou evidências surpreendentes que apoiam essa narrativa inacreditável da ira de Deus. Aqui, em Madaba, na Jordânia, a 56 quilômetros de Jerusalém, um arqueólogo britânico descobriu uma maravilha da antiguidade bem abaixo de seus pés. No chão de pedra da igreja de São Jorge, encontra-se um complexo mapa em mosaico. Construída no século VI d.C., esta linda obra de arte revela a posição das cidades, mostrando a localização de Jerusalém, Jericó, o Mar Morto, e na região sudeste traz um nome antigo que não é citado em nenhum lugar fora da Bíblia: Zoar. É a menor cidade bíblica da planície, a única cidade que Deus não destruiu segundo Gênesis. Finalmente, uma forte evidência de que uma das cidades bíblicas realmente existiu. Na verdade, o vilarejo existe até hoje, conhecido pelo nome medieval de Saf. Só quando o mapa de Madaba foi descoberto é que os historiadores se deram conta que Saf fica no mesmo lugar da antiga Zoar. E perto da cidade, no antigo mosaico, encontra-se outro enigma surpreendente, uma frase parcialmente apagada escrita em grego: o Santuário de Santo Ló, ou São Ló. Seria uma referência ao refúgio de Ló durante a destruição de Sodoma? Os arqueólogos seguiram a trilha do mapa, que os levou diretamente às ruínas de uma antiga igreja construída no século VII d.C. Os azulejos da ruína indicam a igreja como sendo o Santuário de São Ló. E os arqueólogos encontraram outro detalhe fascinante. A igreja tem uma nave central e duas laterais. E uma delas, a nave norte, tinha uma pequena caverna no final. A caverna parece coincidir com a descrição bíblica do abrigo de Ló, um refúgio no monte perto da cidade de Zoar. Esta caverna pode não ser a prova definitiva da história de Ló, mas é um forte indício. Duas fontes distintas do século VII interpretaram este local como o Santuário de São Ló. Então, acreditavam que Ló viveu nesta área, e isso é muito importante. O fato de haver provas da ocupação da caverna durante a Idade do Bronze, o fato de haver tumbas em volta dela e de que este lugar fica a apenas 1 quilômetro a nordeste de Zoar, são provas circunstanciais de que havia pessoas vivendo aqui e de que talvez Ló tenha vivido também. Mas se a história bíblica estiver correta, as ruínas de Sodoma devem estar perto das ruínas da antiga Zoar. Equipes de arqueólogos chegaram à mesma conclusão com resultados surpreendentes. Desde a década de 1970, os arqueólogos descobriram 4 cidades da Idade do Bronze que misteriosamente coincidem com as 4 cidades que a Bíblia diz que Deus destruiu junto com Sodoma. E a cidade que mais corresponde à cidade bíblica de Sodoma é Bab-edra, no litoral do Mar Morto, a 80 quilômetros de Jerusalém. Na Idade do Bronze, o período em que Ló viveu, Bab-edra era uma cidade independente e murada. As cidades eram rodeadas por vilarejos, lavouras e coisas assim. E cada cidade era autossuficiente, como se fossem cidades-estado. Em seu apogeu, Bab-edra chegou a ter 1000 habitantes. Você estuda os artefatos das casas e começa a visualizar. Aqui era a cozinha, ali era a área de trabalho e aqui um saguão e outras coisas. Os primeiros arqueólogos também fizeram uma descoberta perturbadora em Bab-edra: tumbas coletivas.
As pessoas ficaram impressionadas com o número de sepulturas aqui. De acordo com várias estimativas, cerca de 20 mil pessoas foram enterradas aqui. E, para um lugar tão pequeno, é um cemitério imenso. Os primeiros sepultamentos datam de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. A grande quantidade de tumbas sugere que houve uma catástrofe como a de Sodoma. E há outro indício que aponta para o fogo. Durante a escavação, os arqueólogos encontraram cinzas em vários lugares. Na verdade, registros arqueológicos mostram que em determinado momento a cidade de Bab-edra foi abandonada repentinamente e seus destroços permaneceram intocados até serem descobertos pelas escavações. Bab-edra possui semelhanças extraordinárias com a Sodoma da Bíblia, incluindo artefatos do início da Idade do Bronze. Mas será que esta foi a cidade de Ló, destruída pela ira de Deus, segundo a Bíblia? A chave para conectar Bab-edra à Sodoma da Bíblia pode estar contida neste pequeno disco, encontrado 960 quilômetros ao leste, nas ruínas da antiga Nínive. Sodoma foi realmente destruída pelo fogo dos céus, conforme a Bíblia relata? O segredo desta resposta pode estar aqui. Nos arquivos do respeitável Museu Britânico, na coleção de artefatos do Oriente Médio Antigo, descobertos em meados de 1800, encontra-se um pequeno disco de argila. O propósito do disco é um mistério. É um artefato da antiga cultura suméria que floresceu onde hoje fica o Iraque. A Suméria predominou no início da Idade do Bronze, de 3.000 a 2.000 anos antes de Cristo, com grandes cidades como Kish e Ur. Seu poder se estendia até o Mediterrâneo. O disco sumério é coberto com caracteres cuneiformes que parecem ser um mapa do céu noturno da antiga Suméria. Sabemos que tem relação com astronomia porque tem desenhos de constelações que podemos identificar e também vários termos astronômicos que conhecemos de outros trabalhos. Entre as constelações identificadas estão Gêmeos, Peixes e os planetas Mercúrio e Júpiter. O astrônomo Mark Hemphill e o engenheiro Alan Bond ficaram intrigados com o artefato, que o museu chamou de Planisfério Sumeriano. Eles decidiram traduzi-lo, usando seus conhecimentos em astronomia e engenharia mecânica. Aos poucos, a tradução revelou que os antigos sumérios eram bons conhecedores de astronomia. É uma interpretação muito sofisticada do céu noturno que mostra que foi feita por um astrônomo profissional que conhecia seu ofício e não alguém que olhava para o céu e fazia suposições. Algumas características sugerem que ele usou instrumentos para medir ângulos e fazer observações. Achamos que tem formato circular porque ele provavelmente pegou argila úmida e a colocou numa tigela em sua mão. Era como um caderno. E registrou coisas como nuvens, posição dos planetas, o tipo de coisa que um observador do céu registraria. Mas há uma área que permanecia desconhecida desde sua descoberta. Bond e Hemphill levaram as dúvidas de tradução para a equipe do Museu Britânico. O Museu Britânico conseguiu reunir um grupo de especialistas e um deles conseguiu ler o texto. Ali diz: objeto brilhante passa rapidamente. E você pensa, o que isso quer dizer? A tradução fica ainda mais estranha. Há um texto logo abaixo do primeiro ponto que ele observou e onde conseguiu ler: o Deus Enlil viaja na frente dessas estrelas. Isso indica que o objeto não fazia parte do céu e que ele passou em frente às estrelas em alta velocidade. O
planisfério mostra a região de peixes e uma linha pontilhada, podemos descrever assim, cruzando o céu. E isso indica um objeto tão estranho para eles que o astrônomo não soube dizer se era uma estrela ou um planeta. Bond e Hemphill acreditam que a tradução só pode indicar uma coisa: um asteroide. O objeto foi visto pela primeira vez na constelação de peixes, que os sumérios chamavam de caudas de peixes. Ele então atravessa o céu cruzando Pégaso, desce para a Águia e então cruza o horizonte. Meteoritos e estrelas cadentes cruzam o céu muito depressa. No entanto, nesse caso, o astrônomo viu o objeto abaixo do espaço sideral, movendo-se pelo céu com o mesmo tipo de velocidade de uma nave espacial. A visão deve ter durado uns 4 minutos e meio. Nesse caso, o astrônomo sumério foi tão exato em seu registro que a rota do objeto pôde ser traçada milhares de anos depois. A linha que cruza o céu foi desenhada em frente às estrelas de forma tão precisa que nos permitiu traçar a trajetória do objeto. E se voltarmos nessa trajetória, chegaremos a um tipo de asteroide que conhecemos. Eles são chamados de asteroides Aten. Foi só na década de 70 que os astrônomos descobriram asteroides da categoria Aten, que orbitam o Sol entre a Terra e Vênus. Eles podem variar de 30 metros a mais de 1,5 km de diâmetro. A observação do astrônomo sumério se encaixa perfeitamente à descoberta da astronomia moderna de alta tecnologia. Então, o astrônomo sumério observou o mesmo asteroide que destruiu a antiga Sodoma? Isso explicaria a descrição bíblica do fogo que caiu do céu? A resposta pode estar não só no planisfério e no livro do Gênesis, mas no modelo computadorizado do céu noturno da antiguidade. A destruição de Sodoma e Gomorra pelo fogo pode ser confirmada por um único artefato, o planisfério sumeriano. Ele detalha com exatidão a posição das estrelas, planetas e constelações do céu noturno e descreve um estranho objeto, semelhante a um asteroide. Os astrônomos Alan Bond e Mark Hemphill acreditam ter traduzido corretamente o planisfério e descoberto o verdadeiro local do impacto do asteroide. Partimos do princípio de que o astrônomo estava em algum lugar ao sul do Iraque. Portanto, com a informação do planisfério, pudemos construir uma trajetória, a rota do objeto, com um software utilizado para prever as trajetórias de decolagem dos foguetes e de sua reentrada na atmosfera. Mas há algo estranho. Logo de cara, os dados parecem não ter conexão com a história de Sodoma e Gomorra. Quando a trajetória do objeto é traçada, ela aponta para um alvo estranho. Não em Israel, mas no norte da Europa. O objeto atinge os Alpes austríacos, num lugar chamado Kefels, no vale de Otzalachel. Segundo Bond e Hemphill, não existe cratera de impacto do meteorito em Kefels, na Áustria, porque ele teria explodido no ar várias centenas de metros acima do solo. Isso já aconteceu em Tunguska, na Sibéria. Em 1908, houve um impacto próximo à órbita terrestre em Tunguska, na Sibéria, que devastou uma área de aproximadamente 50 quilômetros e foi uma explosão aérea. Este objeto que estamos pesquisando seria milhares de vezes maior. Como o asteroide de Tunguska, o acontecimento bíblico envolveu uma grande explosão aérea. O asteroide já estava em processo de desintegração. É por isso que não existe uma cratera. E a destruição bíblica não aconteceu por causa do impacto, mas por suas consequências.
Quando o objeto explodiu em Kefels, deve ter produzido uma nuvem imensa e achamos que isso pode explicar a história de Sodoma e Gomorra. Utilizando modelos de pesquisas astronômicas e de armamento, Bond e Hampshire recriaram passo a passo o cenário da colisão do asteroide e seus efeitos no planeta. O asteroide de mais de 1 quilômetro veio na direção ao planeta numa trajetória baixa, observada na Suméria e no Mar Morto. Entrou na atmosfera pela Grécia, formando uma bola de fogo que cruzou a Europa e finalmente explodiu sobre os Alpes, formando uma nuvem incandescente 100 vezes maior do que a da arma nuclear mais poderosa do mundo. A explosão em Kefels teria criado um cogumelo de rocha, poeira e terra. Uma imensa nuvem de fragmentos que formou um arco de centenas de quilômetros no céu, seguindo a trajetória do asteroide.